Bom dia, direção! Sem fake news, sem juridiquês e sem enrolação. Informação estratégica para o dia a dia da sua empresa. E hoje, o assunto é um dos temas trabalhistas mais importantes do momento, a escala 6 por 1. Dados atualizados sobre o projeto de lei enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional indicam uma mudança relevante na jornada de trabalho no Brasil. Segundo informações divulgadas no portal gov.br, o presidente da República assinou mensagem presidencial formalizando o envio, com urgência constitucional, de projeto de lei que reduz o limite da jornada semanal de trabalho de 44 horas para 40. Garante ao menos 2 dias de descanso semanal remunerado e proíbe qualquer redução salarial. Na prática, se aprovado nos termos divulgados, o texto representa o fim da escala 6 por 1 como padrão regular de organização de jornada de trabalho. E aqui começa o ponto mais importante para o empresário. Isso ainda é um projeto de lei. Portanto, não se trata de uma mudança automática, já plenamente aplicável às empresas neste momento. O texto ainda precisa passar pelo Congresso Nacional, pode sofrer alterações durante essa tramitação e somente produzirá efeitos obrigatórios após a aprovação, sanção e entrada em vigor da norma. Mas ignorar esse movimento seria um erro estratégico. O projeto sinaliza uma mudança estrutural importante nas empresas, ou seja, a redução da jornada semanal para 40 horas, a consolidação do modelo de 2 dias de descanso e a preservação do salário do trabalhador, sem a possibilidade de redução remuneratória em razão dessa nova jornada. Isso significa que, se a proposta avançar, as empresas que hoje operam em escala 6 por 1 precisarão revisar toda a sua estrutura de pessoal, os seus turnos, os seus custos, a sua produtividade e a sua forma de organizar a operação. O impacto não será apenas jurídico, ele será também financeiro, operacional e gerencial. Na prática, empresas que funcionam com atendimento presencial, como, por exemplo, comércios, restaurantes, condomínios, clínicas, prestadores de serviços, logística, segurança, limpeza, hotelaria e entre outros, que são atividades contínuas, precisarão avaliar como manter a operação com menos horas semanais por trabalhador e mais dias de descanso. E aqui está o ponto central. O empresário não deve esperar a lei ser aprovada para começar a fazer essa conta. O momento agora é de diagnóstico. Primeiro, identificar quais são os setores da empresa que trabalham hoje em escala 6 por 1. Segundo, verificar quantos empregados seriam diretamente impactados com uma jornada semanal de 40 horas, por exemplo. E terceiro, calcular se a operação exigiria, por exemplo, a contratação de novos empregados ou uma reorganização de turnos, uma redistribuição de tarefas. Em quarto lugar ainda, analisar se existem horas extras habituais, se elas podem se tornar ainda mais frequentes com a redução dessa jornada de trabalho. Ainda também é importante revisar, por exemplo, a convenção coletiva aplicável à categoria, porque muitas soluções operacionais dependerão de negociação coletiva. Avaliar alternativas juridicamente possíveis, como escalas de revezamento, modelos 5 por 2, bancos de hora, acordos coletivos e, em determinadas atividades, escalas especiais, como a 12 por 36, desde que respeitada a média semanal prevista e os requisitos legais. Outro ponto que merece atenção é a proteção salarial. De acordo com as informações divulgadas, o projeto veda a redução de salário. Isso significa que a eventual redução da jornada não viria acompanhada, em tese, de uma redução proporcional da remuneração. Para o trabalhador, isso representa preservação de renda. Mas para a empresa, representa uma necessidade de reorganização de custo e produtividade. E é exatamente por isso que esse tema precisa ser tratado com seriedade e não com pânico. A discussão sobre o fim da escala 6 por 1 envolve saúde, descanso,
produtividade, qualidade de vida e modernização das relações de trabalho. Mas, do ponto de vista empresarial, também envolve planejamento, previsibilidade e, principalmente, gestão de risco. Uma empresa que hoje depende da escala 6x1 para funcionar não pode simplesmente aguardar a mudança acontecer para depois tentar se adaptar. Ela precisa entender esse impacto antes. Isso não significa que deve imediatamente sair alterando contratos, mas também não significa que deve fazer demissões precipitadas e muito menos tomar decisão com base em manchetes ou vídeos alarmistas. Significa preparar a empresa. Preparar a empresa é revisar a jornada, é revisar ponto, é entender a escala real, calcular os custos disso, mapear os gargalos e olhar para a produtividade. É conversar com a contabilidade, verificar a norma coletiva, estruturar uma transição possível caso essa modificação seja aprovada. Porque quando a mudança legislativa dessa dimensão acontece, quem se antecipa sofre menos. E aqui vai um alerta importante. Não existe uma única resposta para todas as empresas. Uma loja de rua, um restaurante, uma clínica médica, uma empresa de segurança, um condomínio, uma indústria e uma prestadora de serviços não vivem a mesma realidade operacional. Por isso, copiar a escala de outra empresa pode ser um erro gravíssimo para você. O correto é analisar a sua atividade, a categoria profissional, a convenção coletiva e a necessidade de funcionamento e o custo de adaptação. Para concluir, os dados atualizados do projeto de lei indicam uma possível mudança profunda na organização da jornada de trabalho no Brasil, com redução de 44 para 40 horas semanais, 2 dias de descanso remunerado e vedação à redução salarial. Se aprovado, esse movimento tende a consolidar o 5x2 e reduzir significativamente a utilização da escala 6x1. Mas, nesse momento, a palavra-chave para o empresário não é desespero, é preparação. Bom dia, direção, porque a empresa bem orientada não decide no susto, decide com estratégia. Para mais informações, você pode acessar o site do gov.br, onde lá existem várias notícias a respeito desse assunto.